só vê dificuldades. É o que eu te peço neste momento, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Ô, Jaque, Oi. o que a Rosália perdeu algum parente que eu não estou sabendo? Não. Ela está em Conquista, né? E eu estava só esperando uma oportunidade para a gente falar. Ela está em Conquista. Todo mundo sabe que ela tem uma irmã que é doentinha, que está acamada e tal. E aí foi para Conquista. Ela não falou com todas as letras. Ó, ela aí, ó. Achei que ela não fosse participar. E aí ela estava se dedicando à família. Então, eu nem sabia se ela ia participar ou não. Mas, Bem, mas de qualquer forma, né? É sempre bom a gente orar pelos irmãos. sim, com certeza. Por nós. Então, bom dia, Sheila. Acho que Rosália está conectando o áudio dela. Jorge, vamos louvar o Senhor. Podemos cantar o Senhor. Certo. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e bondade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Amém, amém. Inclusive, o tema desse louvor ele fala um pouco sobre o nosso estudo de hoje. Bom dia para todo mundo.
Bom dia para vocês, que Deus abençoe a Amém. todos. Amém. Amém. Dia, Rosália. Minha querida, tudo bom? Tudo bem? Um beijo para você. Um beijão, viu, para todos. Oh, Amém. Que nessa manhã, minha gente, o Senhor esteja derramando o cuidado dele, o amor dele de uma forma muito especial sobre a vida de cada um de nós aqui, tá bom? Amém. Antes de tudo, a EBD é uma escola onde a gente precisa estudar e aprender do Senhor, e ele é o amor, né? Que esse amor, como o Jaque falou, que a EBD seja repleta de amor. Seja o amor de cuidar um do outro. Quando a gente está ensinando, a gente está cumprindo uma ordem que ele deu, porque ele quer cuidar um do outro, que a gente cuide um do outro, né? Amém. O nosso texto de hoje está lá em Mateus, no capítulo 9, nos versículos 35 ao 38. Eu vou pedir à irmã Eliana para ler para a gente, se ela puder. A cura da mulher que tinha o fluxo de sangue? Não, é Mateus 9, do versículo 35 ao 38, a seara e os ceifeiros. E percorria Pode ler. a seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse os seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande os ceifeiros para a sua seara. Amém. Essa EBD ela é bem curta, a gente já está finalizando o capítulo 9, e eu quero fazer perguntas para vocês mesmos responderem, tá? Eu queria saber, assim, lá no versículo 35, Jesus deixou algum lugar sem ser ensinado? O que vocês acham? Pode falar, viu, minha gente? Não precisa ficar tímidos, não. Pergunta aí, por favor, Débora. Oi? Oi, Jaque. Repita a pergunta aí, por favor. A pergunta é, Jesus, ele deixou de lado algum lugar? Ele priorizou já que um lugar em detrimento de outro? O que o texto fala? Falou que ele percorria todas as cidades, né? Todos os lugares, todos os locais. Isso. E qual o objetivo disso, irmão Jorge? Que você compreende, assim, o objetivo de Jesus anunciar em todos os lugares? Primeiro Jesus, nele quebra porque era uma época onde haviam os escribas, haviam os fariseus, era um grupo político, mas eram pessoas com a responsabilidade, né, com a questão religiosa, os sacerdotes, mas talvez eles tinham religiosidade, mas não tinha aquela coisa de ensinar, né? Tanto sim que o livro Pedagogia de Jesus, né, vem nos dar uma visão de que o ensino, Jesus vem ensinando e dizendo que há uma importância muito grande, né, de ensinar, de orientar. Então, o principal objetivo dele, né, era levar o evangelho, levar o amor, levar o ensinamento de uma forma na qual ele tinha, né, ele era mestre nisso, ele era mestre, não somente nas palavras, era também no comportamento, né, porque ele não só falava, ele não só ensinava.
Ele, através do seu comportamento, através das suas atitudes, ele demonstrava o que ele queria ensinar e passar. Isso, exatamente. Aí Me fala no lembra, versículo... Pode falar, Zaide. para complementar a fala de Jorge, me lembra a passagem 28 em Mateus, né? Que ele deixa lá a orientação, né? Ide, levar e pregar o evangelho a toda criatura, né? É-me dada toda autoridade, portanto, ide, pregai, ensinai, levai o evangelho. E aí a gente vê as mesmas palavras aqui, né? Nesse versículo. No a gente vê o ensinando, pregando o evangelho, curando deixa só para ele, né? Só leva a palavra. Isso, Jaque, muito bom. Agora, uma outra questão, os judeus, eles também ensinavam a lei de Deus nas sinagogas, mas Jesus vem com um novo ensinamento, que é o evangelho do reino. Qual é a diferença? É para todo mundo, tá? Qual é a diferença do que era ensinado na lei, da lei, sobre a lei, e o que Jesus veio ensinando? Qual é a proposta do evangelho do reino de Deus? O que é o reino do Senhor? Podem falar. Tá todo mundo falando muito bem. É só um complemento para a gente explorar bem essa parte. Eu acho que a diferença está no que era ensinado. E as eram coisas que eram do homem, né? Do homem para o povo. E a palavra do evangelho era o amor de Deus que foi pregado, ensinado. Jesus veio ensinando o evangelho, né? As boas novas. Uhum. Agora eu vou aprender exatamente o que... Isso. E a mensagem que João Batista anunciava o reino de Deus, qual que era a principal mensagem de João Batista quando ele falava que é chegado o reino de Deus? Qual que era a mensagem dele? Estou fazendo uma sabatina com vocês. Jesus, Ele anunciou a vinda de... O Jorge, você está falhando. Pode falar. Diga. Quando Jesus veio ao mundo, o povo estava desgarrado, estavam perdidos, não sabiam como andar, né, como lidar com os problemas que estavam havendo. Então, Jesus ele veio sendo o nosso primeiro professor, para nos dar nos guiar, abrir nossos caminhos, mostrar como nós deveríamos lidar com os problemas e nos mostrar uma forma de pensar e de fazer as coisas, né? Que o ser humano estava perdido, totalmente desgarrado. Então, como em uma sala de aula precisa de um professor, o mundo também estava precisando. E isso Jesus veio e fez, né? Dando exemplo, pregando e mostrando à humanidade que o amor é essencial em todas as coisas. Isso. Mas, assim, a mensagem... Muito bem, viu, irmã Eliane? É isso mesmo. Quando o João Batista veio anunciando o reino de Deus, e é isso que Eliana falou, e Jorge falou, e Jaque falou, ele veio pregando e ensinando algo diferente daquilo que os judeus já conheciam. Os judeus, eles conheciam a lei, mas Jesus veio trazendo uma mensagem nova, e a mensagem nova de Jesus foi sobre arrependimento, né? Porque a gente entra no reino de Deus pela fé, e a fé gera em nós arrependimento, e esse é a porta, né, para entrar através de Jesus, é através do arrependimento. Então, assim, é isso mesmo, as pessoas viviam, como diz aí no versículo 36,
que ele viu a multidão e teve grande compaixão. Ou seja, ele se encheu de amor de tal forma que ele se viu no lugar daquelas pessoas que não tinham quem orientasse eles o caminho certo, né? Quando fala assim, ó, porque andavam desgarrados, ou seja, perdidos, como a irmã Eliana falou, o Jorge falou, e errantes como ovelhas. Ou seja, eles já eram filhos de Deus, já eram ovelhas do Senhor, mas estavam vivendo diferente do que o reino de Deus mostrava que deveria ser, né? E aí, ou seja, aqui não tem pastor, o pastor, qual que é a função do pastor, gente? O pastor de ovelhas, o pastor do rebanho, ele faz o quê? Quais são as funções de um pastor? As principais funções, né? O que vocês acham? Hoje eu quero perguntar mais... Ajuntar, né? É cuidar. Juntar, cuidar, né? Ver se qualquer coisa que tenha com alguma ali, né? Então, ele tem um cuidado de fazer com que elas fiquem sempre acolhidas ali, né? Num lugar determinado, né? Isso, alimentar, né? Mostrar o caminho. O pastor, ele guia pelo caminho mais fácil, né? Porque às vezes a ovelha começa a ir ali por uma montanha perigosa para cair no despenhadeiro, ele vai, não é andar aqui junto, o caminho, tem um caminho mais plano por aqui, um caminho menos cheio de pedras, né? Então, o pastor é isso mesmo, ele alimenta, ele cuida, ele trata as feridas, né? Quando uma está ali ferida, que se machucou, ele vai, passa aquele óleo, o azeite ali para repelir os outros insetos, para não piorar a situação, né? Então, isso mesmo, Jesus, ele teve muita compaixão do povo, e esse povo é todos os confins da terra, né? Aqui está representado como um povo pequeno que Jesus enxerga aquela multidão, mas aquela multidão representa toda a terra, né? Todas as nações, todos os povos de línguas diferentes. Ele quer que todos conheçam a ele, o verdadeiro pastor, o pastor que traz essa salvação, que conduz o povo para Deus, né? E aí ele dá, então, uma orientação para os discípulos, que está lá no versículo 37. Zaide, você pode ler para a gente? Zaide está aí, tá? Lê novamente, Zaide, versículo 37. Então, discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Pode ler o 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Isso, exatamente. Lá em Marcos 6:34, só para complementar um pouquinho do que a gente está falando aí, é esse versículo, ele fala assim: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Eu só queria complementar que Marcos fala assim, e começou-lhes a ensinar muitas coisas. Porque a gente sofre quando não tem a informação, né? A informação, o conhecimento livra a gente de muita coisa, não é isso, meus irmãos? E assim, a lei de Deus também, o conhecer a palavra do Senhor, nos livra de muitas coisas, que vai nos trazer males, sofrimentos. Por isso que a palavra fala lá no Salmos, acho que é 119, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para o meu caminho, porque ela me mostra a direção, ela ilumina os meus passos, né? Então, meus irmãos, o meu estudo é esse, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Senão eu quero trazer uma aplicação para vocês. Pode falar, Rosália. Eu achei interessante a expressão aqui, e diz, Jesus, ele pregava, né, as boas novas, pregava e curava, e ele ensinava.
ensinavam. Então, eu gostaria de entender o que vocês veem. Há alguma diferença nessas duas palavras? Pregar e ensinar. Ele estava falando das boas novas, né? Do evangelho, né? E existe alguma diferença entre pregar e ensinar? O que vocês pensam? Vou deixar para os Eu participantes. Isso. É a diferença de ensinar. Ensinar é uma coisa e pregar é outra, né? E o que Mas, é? Por exemplo, o pastor está no púlpito. Ele está pregando ou ensinando? Débora está aqui. Ele está ensinando. Débora está ensinando. Pregar, na minha visão, pregar, na minha visão, é levar a palavra com a inspiração do Espírito Santo, né? É levar a palavra de Deus da forma onde ali está sendo orientado pelo Espírito. E o ensinamento é o momento que é utilizado para levar o conhecimento, né, de uma questão ou de um ponto de vista baseado em informações, porque Jesus ele estudava muito também, né? Então ele era capacitado para isso, porque ele lia, né? Ele ensinava, porque ele é um mestre na questão do ensino. Mas ele também estudava muito, né? A gente sabe disso, que desde de criança ele já até com os mais velhos, ele ficava sempre ali, né, ouvindo e aprendendo. Então ele tinha essa pergunto a vocês, Ofélia, a esposa de Eudes, é professora, ela prega ou ensina? Ela ensina. Ensina. Ela ensina. É igual ao que o pastor faz? Não. Não é. Então, o que é ensinar? Ensinar é você. Tem que ensinar, porque como é que você, se você não sabe, você vai aplicar aquelas coisas que você não aprendeu, né? E para você ser um pregador, você tem que aprender a palavra, né? Tem que aprender. Claro, eu quero ver, muito bem, eu quero ver Gerson falar, quero ver a Liana falar, a Raimundo falar. Já que a gente está com um tempinho, né? Quanto tempo a gente tem? Temos 20 minutos, porque tem um louvor ainda, 20 minutos para oração. Então, eu quero que vocês pensem a respeito e comentem. O que é ensinar, o que é pregar? Nós pregamos... Olha, nós, quando eu digo assim, nós, estou dizendo assim, nas várias situações. Lá no PGM, vocês fazem o quê? Pregam ou ensinam? Ensinam. Não é? Ensina, porque o ensinar é o passo a passo. É você ver o resultado, é você buscar o resultado, é você ver a fragilidade e você ir ao encontro da fragilidade. Quando um professor ensina, ele vai observando o aluno, ele observa onde foi que ficou o ponto fraco, e ele vai e corrige. Jesus ensinava os discípulos apresentavam questões. Oh, Senhor, isso assim, por exemplo, Filipe, oh, Senhor, eu não sei para onde vais, como é que eu vou saber o caminho? Aí Jesus disse, olha, Filipe, eu estou aqui andando com você, estou ensinando. Então, eu sou o caminho. Você ainda não entendeu isso? Quando Jesus Cristo pergunta a todos ali, o que vocês pensam que os outros acham de mim? Uns dizem que você é profeta, outros dizem que é Elias, aí eles. E vocês? Olha a pergunta de Jesus.
E vocês, o que pensam? Eles eram alunos de Jesus. O que vocês pensam? Que Jesus, naturalmente, sabia, mas queria que eles refletissem em cima de quem era Jesus. Era um profeta? Era Elias? Quem era Jesus? Provavelmente que a cabeça deles ainda estavam as coisas meio misturadas. Era um homem extraordinário, mas e daí? Então vem Pedro e diz, tu és o Cristo, filho de Deus. E provavelmente os outros olharam assim, eu nunca tinha pensado direito nisso. Então isso é ensinar. Ensinar é algo delicado. Era isso que Jesus fazia. E é isso que nós temos que fazer. Na EBD, a EBD é uma fonte de ensino. Mas cada um de nós, como cristão, tem que trabalhar com o ensino. Lembra que Jesus, já que falou aí, Mateus 28, né? De 18 a 20, aí então ele diz, ide, como é que ele diz? Né? Ide você, leva o evangelho, aí ele diz assim, ensinando, né? Tudo que eu vos tenho mandado. É passo a passo. Então, eu estou chamando a atenção para que nós estejamos atentos. Como Jesus Cristo disse aqui, a seara é enorme. Nós estamos vendo aí. Vocês estão experimentando na pele isso, que a seara é grande. No trabalho que vocês estão sendo coordenadores de grupos, membros de grupos, né? Vocês estão percebendo que a seara é grande, é grande. Os coordenadores estão chiando, sentindo da pele, é muito trabalho, e é mesmo, porque a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Quantas vezes que a gente já colocou uma estratégia lá na igreja para que ela seja despertada? E quantos se candidataram a entrar neste trabalho, se envolver com o ensino? Por quê? Porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos, né? Então, nós temos, Jesus Cristo tem uma orientação. O que ele diz? Como é que ele complementa esse texto? A seara é grande e poucos ceifeiros. E aí, o que a gente tem que fazer? Orar, pedir ao Senhor. Isso, queridos, tudo tem que ser na prática. O que Débora está ensinando aí, não é? A palavra, nós temos que praticar. Então, nós estamos aprendendo, não é só para a gente botar para dentro, é para a gente botar para dentro e botar para fora, né? Botar para dentro e botar para fora. Então, nós temos que orar, nós temos que colocar diante de Deus o nosso desejo que a igreja seja despertada para avançar. Avançar como? Levando o evangelho, ensinando aos que não sabem, ensinando, despertando os outros para o trabalho. Nós temos que colocar em prática, porque sem a oração ninguém vai ser despertado, né? Podem ter as estratégias mais mirabolantes, mas nós sabemos que a oração é necessária. A oração vamos dizer assim, é a pilastra que sustenta a casa, né? Então, era isso que eu queria chamar a atenção. Quando o pastor está lá na frente, claro que existe ensinamento, mas eu digo assim, ele está fazendo uma pregação. E o que é uma pregação? É uma conferência.
Mas o professor, não. O professor na classe, ele não vai fazer conferência, ele vai ensinar, olhar cada irmão, olhar como é que ele está aprendendo, qual é a dificuldade. Ele vai transformar aquela palavra que ele disse numa mais simples, porque aquela não atingiu, a pessoa não compreendeu. Nós trabalhamos, no fim das contas, com novos crentes, com pessoas que estão andando no conhecimento da Bíblia. Então, a gente tem que usar a palavra mais simples. Nós não temos que fazer um discurso, nós temos que ensinar. Então, é a nossa proposta para os irmãos. Vocês são uma classe que a igreja está de olho. Não é de olho para reprovar nem aprovar, não é isso. Ver que resultados vão ter a partir dessa classe que se propõe a ensinar, crescer e multiplicar. Nossa proposta é essa, né? Crescer e multiplicar. Não é só questão de aprendizagem, é de levar teoria e prática, que Jesus Cristo ensinava, fazia cura, atendia às necessidades, olhava cada pessoa. O texto diz aí, o texto fala que Jesus, ele ensinava, pregava as boas novas do reino, curava todas as enfermidades e doenças. Às vezes a gente pensa que é aquele milagre grandioso que tem que ser realizado, mas às vezes é o indivíduo, é a pessoa ansiosa, angustiada, que nós temos que ouvir, né? Nós temos que conversar com ela e dizer, não, Jesus é a saída, vamos orar juntos. É a prática da teoria que nós aprendemos, né? O verdadeiro evangelho é algo global, tem que transformar o indivíduo de dentro para fora, né? Então, a gente precisa ter olhos para as pessoas. Eu quero dizer a vocês, ontem, Glória Americano, que está trabalhando com a classe, com o PGM dos jovens. Então, ela me falou a respeito de uma pessoa que você vê como o Espírito Santo guia. Aquela pessoa nunca teve ninguém para assim, dar um direcionamento para ela. Mas, passo a passo, ela foi conhecendo o Evangelho, e estudando a Bíblia, e foi descobrindo, e terminou desembocando, vamos dizer assim, na Igreja Batista Sião. Mas é uma pessoa necessitada é uma pessoa que tem muito conhecimento de muita coisa, mas é uma pessoa que necessita do conforto, do amparo, da direção, não é? E nós temos muitos assim. E mesmo entre os não crentes, nós temos muitos. Então, com certeza, quem vem à igreja, de alguma forma, ela está buscando amparo, segurança, né? E nós temos que funcionar como o pastor. Como foi bonito vocês dizerem a respeito do pastor, né? Leva a ovelha, conduz, tira do buraco, tira do lamaçal, né? Ajuda a fortalecer. Então, queridos, é esse o nosso papel, viu? Amém. Podem falar, quem quiser falar, não sei se alguém ia falar. E só uma coisa que me veio à mente em relação à pergunta de Rosália, o que é ensinar e o que é pregar, é que, assim,
qualquer um pode chegar na nossa igreja ou até nós e pregar a palavra e depois ele vai embora, né? Mas aquele que ensina, ele anda junto, ele está ali no dia a dia, ele está ali. Por isso que os pais, eles ensinam os filhos pelo exemplo, porque é uma convivência desde criança até aquela criança crescer, e cada dia é um ensinamento, ensina a andar, ensina a falar, ensina a se comportar, e é assim, o ensino ele precisa estar junto, né? O professor ou a pessoa que está ali ensinando, o discípulo, nada mais é do que um aprendiz de alguém, ou seja, ele está ali aprendendo a ser como o outro é. Por isso que nós temos que fazer discípulos, é ensinar que outros sejam como nós, como crentes, servos do Senhor. Isso é fazer discípulos, é entender a mensagem do Evangelho. E eu tenho um desafio para vocês. E o desafio não é meu, o desafio é do próprio Jesus, no versículo 38, quando ele fala assim, ó, rogai, ou seja, implorar em oração, pedir com muita força, né? É mais do que pedir. Para mim, rogar é algo mais do que pedir, é tipo assim, é ser persistente, ore de forma persistente ao Senhor da Seara, ao dono de todo esse nosso trabalho, para que ele mande mais obreiros, né? Para que a gente possa avançar com alegria e o trabalho não ser pesado para ninguém. Amém? O meu desafio para mim e para cada um dos irmãos nessa semana, que seja um motivo de oração, é que a gente peça ao Senhor que nos desperte e que desperte outros para servirem ao Senhor com alegria. Eu tenho um louvor que fala a respeito desse tema. Eu gostaria que já que compartilhasse com a gente, é um louvor bem alegre, tá? Depois nós vamos orar pelas pessoas e encerramos a EBD. Celebrar com júbilo ao Senhor. Senhor nosso Deus, está vivo o direito de Deus, o Pai, mas está aqui conosco para receber esse louvor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom. Sim, Ele é bom. Aleluia. E a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi a Ele com alegria. Salmo 102. Ele é bom, porque o Senhor é bom. Sim, é bom. Aleluia. E a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Ele é merecedor de toda a honra e glória. Amém, meus irmãos. Vamos celebrar com júbilo ao Senhor no dia de hoje, todos os dias da nossa vida, né? E vamos servir ao Senhor com alegria. É isso que o louvor dizia, servir ao Senhor com alegria, né? Essa tem que ser a nossa proposta de servo, fazer tudo com amor e com alegria para o Senhor, porque Ele é digno. Vamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos de oração. Eu gostaria de pedir por
pelo esposo da minha amiga, ele faz um tratamento, é um rapaz jovem, ele tem 34 anos, o Lucas, ele faz um tratamento para câncer e vai fazer uma cirurgia agora, às 8 horas da manhã, né, deve estar em cirurgia, e vamos orar por ele, né, para que tudo esteja indo bem lá. É o Lucas, é um pedido. Pronto, obrigada. Mais alguém tem algum pedido de oração? Algum para colocar? Já oramos pelo irmão Raimundo. Rosália, está tudo bem aí na sua casa? Deixa eu ver aqui. Eu quero para mim, minha saúde, e para Monique, minha neta. Certo. Ela está grávida, minha filha, não tem parado nada dentro. Tá. É Monique, né? O nome dela? Fátima. É. Ok. Então, vamos orar pela saúde do Lucas, né? Pela cirurgia dele, pela saúde da irmã Fátima e da Monique, sua neta. Eu quero pedir pelo PGM Jovem. PGM Jovem. Vamos orar pelo PGM Jovem. Certo? Para que Deus possa abençoar esse trabalho. É formado de jovens novos decididos, né? Alguns já são batizados, outros não. Vamos orar especificamente pelo PGM Jovem e por aquela classe presencial de novos decididos que está sendo trabalhada por Eudes e Hilda. Certo. O irmão Gerson poderia orar pela gente hoje? Eu sempre peço à esposa. Eu recapitulo aqui, meu irmão, para você. Certo, eu tenho aqui anotado. Se não se importa, eu prefiro que Zade ore. Meu Deus. Tudo bem, não tem problema. Eu também gosto da oração dela. Amém. Então, vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Pai, Tu que és tão maravilhoso, com toda certeza está nos escutando, abençoando o nosso grupo, abençoando o nosso estudo, porque o Senhor é bom. E eu quero, Senhor, neste instante, pedir por todo o grupo, pela nossa igreja, nosso pastor, e todos os irmãos que estão necessitando nesse instante da Tua presença. Senhor, eu quero também pedir ao Senhor pela vida de Lucas, que o Senhor, nesse instante, possa estar abençoando todos os que estão ao redor dele, capacitando os profissionais de saúde para que possam fazer uma cirurgia de sucesso, mas tudo com a Tua aprovação e a Tua presença, meu Pai. Também eu quero te pedir pela vida do nosso irmão Raimundo, nossa irmã Fátima, sua neta Monique, que o Senhor possa estar dando a saúde de cada um deles, restaurando cada um. E te pedir também, principalmente jovem, que o Senhor possa estar abençoando cada um, capacitando e usando cada um daqueles jovens, para que tenham o entendimento de levar a Tua palavra e formar mais pessoas para o conhecimento de Ti, Senhor. Quero também pedir pela irmã de Kátia, Senhor, que o Senhor possa restabelecer ela completamente e que o Senhor abençoe a vida dela. Te agradeço sempre, Pai, também por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero pedir também pela vida de Rosália, que o Senhor abençoe ela, dê uma longa vida, que o Senhor capacite ela cada dia mais, Senhor, para que ela possa estar nos orientando, assim como a Eudes, Hilda e tantos outros. Te peço também, meu Pai, que o Senhor seja com cada um deles, seu irmão, sua irmã, que o Senhor guarde ela de livramento nessas idas e vindas que ela faz, Senhor. Fortalece a Tua serva, a Tua filha. É o que eu te peço por hoje, no nome santo e abençoado de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor. Amém. Amém.
Meus irmãos, Deus abençoe todos, tá? Vamos continuar no culto agora ao Senhor com alegria, porque Ele é bom, Ele é misericordioso e tem cuidado da gente, tá bom? Até a semana que vem, então. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Amém. Quem é o próximo que vai ensinar? Quem é o próximo, Débora? Você tem ideia? Eu acho que é irmão Raimundo. É Raimundo. É Raimundo. Beijo. Beijo. Eliana, Rosália, Débora. Vocês todos, Deus abençoe, dê uma semana de paz, semana tranquila, uma semana na presença do Senhor. Amém. Amém. É o que nós precisamos, né? Só isso. O resto vem. Eliana. O resto vem atrás. Eliana, Messias encerrar, viu? Fredson hoje não veio, né? Verdade, é verdade. Que falta, que Fredson fala muito. Marcou. O caso de alguém mandar um recadinho para ele. Sentimos sua falta, como é que vai? Estou orando por você, estou pedindo a Deus que lhe abençoe. Vocês todos podem mandar, qualquer um pode mandar. A não ser, Rosália, que ele tenha ido para o aulão que teve. Mas de qualquer jeito a gente manda o recado. Né? Pronto. Vou pedir para a Jéssica. Sentir amado, né? Sentir amado pelos outros. Tá bom, minha gente. Para ele saber que a gente sentiu falta, né? Beijo, Rosália. Deus te abençoe, viu? Deus abençoe. Eliana, Fátima, todo mundo. Dá um abraço. Tchau, meus irmãos. Bom dia. Eu peço desculpa a vocês, que eu estava falando da internet, por isso que o microfone ficou ligado, viu? Não preocupe, não, irmão. Eu cheguei, o microfone ficou ligado. Desculpa aí, viu? Deus lhe abençoe, viu, irmão? Você é amado pelo grupo, por todos. Glória a Deus, fiquem na paz. Tchau, irmãos. Tchau.